Não tem como você ficar fora de um cotidiano que está em permanente transformação. A comunicação mudou. Hoje em dia as redes sociais ganharam uma importância, uma credibilidade que as tornam igual ou mais importantes do que as mídias tradicionais. Portanto, há uma realidade na qual você não tem como fugir disso. Quer dizer, se você não está na rede social, você está deixando de comunicar com o teu consumidor. Você está perdendo a oportunidade de ampliar as tuas audiências, porque boa parte dessas audiências hoje estão na rede. Boa parte das decisões de compra hoje, a maioria das decisões de compra hoje são feitas através do compartilhamento de informações na rede. Portanto, a empresa que não está na rede, ou que não tem nenhuma ação na rede social, ela não está fora do mercado, mas algum dia, algum momento ela vai ficar fora do mercado. Agora, entrar na rede ou usar a rede demanda, obviamente, uma postura muito crítica por parte da empresa, porque você não faz sentido você construir, por exemplo, uma operação de um blog corporativo se você não tiver a exata dimensão de como você vai gerenciar esse blog no cotidiano, no dia a dia, de como você vai fazer para esse blog ter alguma relevância na criação de um diálogo com a sua audiência, com as pessoas que você quer interagir e como isso vai se perpetuar através do tempo. Então, isso são premissas básicas que você tem que considerar quando você vai iniciar, por exemplo, um blog ou qualquer operação do gênero numa rede social. Então, é fundamental você se questionar: quem que vai produzir conteúdo para esse blog? Quem que vai atualizar esse blog? Quem que vai ter o papel de capacitador, de engajar formadores de opinião que vão criar discussões e fomentar o crescimento e a utilização desse blog? Quem é que vai gerenciar a questão dos riscos que envolve quando você se abre para um diálogo que é tão transparente? Ou seja, você vai certamente ter comentários negativos e você vai ter que saber como reagir a esses comentários negativos de modo a manter e continuar construindo um diálogo que seja positivo e que atenda aos interesses da sua companhia. Portanto, essas são questões que passam pelo uso das redes sociais, que são fundamentais qualquer corporação entender e aplicar para que uma empreitada desse tipo seja eficaz. Olha, o que você percebe é que existe uma mudança hoje no paradigma da comunicação. Cada vez mais o deslocamento das vozes, ela passa do corporativo para o individual. Cada vez menos as pessoas acreditam na voz corporativa e cada vez mais as pessoas acreditam na voz individual, na voz da sua comunidade, dos seus colegas, dos seus amigos. Ou seja, a credibilidade da comunicação hoje, ela está muito centrada nas vozes individuais, na capacidade que as pessoas têm de dialogar, conversar e trocar experiências, e através dessa troca de experiências decidir rumos que vai tomar na vida, principalmente quando se trata de uma decisão de compra de algum tipo de produto. E, portanto, as redes sociais elas adquiriram um papel crucial para qualquer empresa que queira estar presente e interagir de uma forma efetiva com os seus clientes, potenciais clientes, ou até ampliar essa base de clientes ou potenciais clientes. Então, o que acontece hoje é que o mundo corporativo passa por uma transformação muito grande também. Tanto que hoje você vê na perspectiva das pessoas que, por exemplo, trabalham com gerenciamento de talentos, gerenciamento de lideranças, hoje em dia a perspectiva é muito diferente do que era no passado. As hierarquias estão sendo substituídas por conceitos muito mais fluidos e flexíveis, de times, por exemplo. Hoje em dia toda grande empresa que tem sucesso no mercado, ela trabalha com o conceito de time e não mais de um todo-poderoso senhor que definia o que ia acontecer e todos obedeciam cegamente. Isso não acontece mais, isso não funciona mais desse jeito. Ou as pessoas têm a oportunidade de falar, de serem ouvidas individualmente, de colocar suas opiniões e aí sim, num trabalho conjunto, integrado de times, a coisa funcionar, ou realmente não vai funcionar. Então, as redes sociais, elas refletem essa mudança na estrutura organizacional, na medida em que as vozes individuais, elas ganham muito mais importância do que as vozes corporativas. Olha, o comentário negativo é inevitável, em primeiro lugar. Então, a gente tem que estar preparado, todo mundo tem que estar preparado para poder gerenciar isso.
Só que você tem diferentes níveis, obviamente, de comentários. Quer dizer, você tem comentários, em alguns momentos é melhor você não se engajar numa discussão ou prolongar aquela discussão do que você se engajar. O que eu posso citar? Quando você tem, por exemplo, um comentário que é muito radical, que é violento, que é agressivo, que envolve, que você vê que denota raiva, que a pessoa está absolutamente indignada com alguma coisa, mas de uma forma muito agressiva. Nesses momentos é muito melhor, às vezes, você não se engajar e não comentar isso do que você comentar. A gente tem, por exemplo, casos, às vezes, na indústria, por exemplo, para citar um exemplo da indústria automotiva, você vê volta e meia aí surgirem blogs, por exemplo, de um cliente insatisfeito com algum problema que teve no produto e que transforma aquilo numa comunicação extremamente agressiva, destrutiva, que realmente ele não coloca uma vontade de dialogar, mas ele coloca uma perspectiva de destruição. Nesses momentos, o melhor é você deixar a coisa passar, não comentar, porque isso vai naturalmente passar e ser esquecido, e muitas vezes nem tem muita repercussão, até porque as pessoas tendem a não dar muita atenção quando veem que algo é muito agressivo, né? Agora, você tem momentos em que você tem que interagir. Por exemplo, quando você tem um blog, por exemplo, e que você tem um comentário que viola as regras daquela página, daquele blog, aí é importante você estabelecer parâmetros, você dizer, olha, você não está sendo, você entrou e aceitou o conjunto de regras que a gente estabeleceu para o uso dessa página, desse blog, e você está violando essas regras, portanto, a gente pede que você, enfim, se enquadre dentro daquilo que é previsto nesse espaço. Ou quando alguma tipo de ofensa específica contra algum integrante, alguma coisa, é possível você interagir e você conseguir contornar esse problema usando sempre o diálogo. Quando há possibilidade de diálogo, você tem que dialogar. Essa digamos, é a premissa básica do funcionamento de um blog ou de uma rede. E é lógico que você tem aqueles momentos em que sempre você tem que dialogar, que é quando você tem um comentário positivo, quando você tem uma pergunta, uma questão que demanda uma resposta, ou até enfim, algum elogio, enfim, isso é uma coisa que ajuda e instiga o diálogo. Olha, a criação do blog basicamente teve como objetivo criar uma transparência maior na relação do alto comando da companhia com os empregados. Ou seja, dar uma oportunidade de o chão de fábrica ou do empregado mais simples, que não tem acesso normalmente a um presidente, poder interagir, dialogar, fazer uma pergunta direta para esse presidente, trazer suas questões, as suas dúvidas, os seus anseios, enfim, diretamente para o presidente. Qual que é a importância disso? Primeiro, é de aumentar o nível de transparência na comunicação. Quando o presidente se dispõe a conversar com o chão de fábrica, ele está criando um campo de transparência dentro da companhia que não tem precedente. Quer dizer, o empregado ele já se sente, a priori, quando isso acontece, importante. Quer dizer, ele se sente como uma pessoa que tem relevância dentro da companhia. E isso cria, a priori, um ambiente muito positivo e facilitador da comunicação. E quando ele percebe que ele pode perguntar e que ele vai ser respondido, isso cria um ambiente ainda muito mais positivo. Quer dizer, a importância desse blog é em criar essa zona de transparência que é muito grande, muito forte, é permitir esse diálogo que não acontecia. Ou seja, você cria uma oportunidade nova de diálogo e você amplia a tua audiência, ou seja, você está comunicando diretamente com aquele empregado que nunca tinha ouvido você de forma direta, e você cria um ambiente positivo na rotina, no cotidiano de trabalho, que obviamente vai influenciar no comportamento dessas pessoas. Olha, a GEM acredita que as redes sociais são, nesse contexto que a gente já conversou e já discutiu anteriormente, que as redes sociais são cada vez mais importantes e cada vez mais o espaço da rede social ele é um espaço de credibilidade. E, portanto, você tem que estar nesse espaço. Então, para a gente é um ponto pacífico e nós temos uma operação muito compreensiva nas redes sociais.
O que a gente procura fazer é orientar os empregados e incentivar os empregados. Há alguns anos já a GM adotou uma série de critérios e tem procurado dar workshops e ter treinamento para os empregados em como utilizar as redes sociais. E quando eu falo em workshop, em treinamento, isso significa que as pessoas vão ficar lá uma semana fazendo um treinamento de como usar a rede. Não é. É uma coisa, na verdade, muito simples e básica. É primeiro mostrar para as pessoas a importância e o crescimento dessa nova realidade, esse novo cenário que a comunicação vive, da relevância da gente participar como formadores de opinião nesses espaços, né, de diálogo, né, utilizar essas ferramentas em prol da imagem da própria companhia. E aí o conjunto de regras é muito tranquilo, é muito básico. Quer dizer, o que a empresa recomenda é que você seja honesto em relação a quem você é, ou seja, quando você se coloca em uma rede social, você diga quem você é. Não vale esconder. A regra do jogo é muito clara, a transparência. Você ser claro nos seus pontos de vista e expressar aquilo que você realmente sente, ou seja, você utilizar a rede para querer criar uma história que não existe ou para querer forçar uma mensagem que não tem consistência ou que não tem credibilidade, não funciona na rede social. A sinceridade e a capacidade de você se expressar de uma maneira autêntica é fundamental na capacidade que você vai ter de criar diálogo, de interagir com as pessoas. Outro ponto importante é usar o bom senso e compartilhar aquilo que você julga ser relevante, importante e que não vai criar nenhum problema. Quer dizer, porque às vezes as pessoas tendem a achar, isso acontece muito no Facebook, no Twitter, as pessoas colocam às vezes posts, colocam mensagens que muitas vezes são extremamente constrangedoras, ou para elas ou para a comunidade na qual ela está inserida. Quer dizer, aí é a questão do uso do bom senso. Você não vai falar coisas que você não gostaria de ouvir ou que não deveriam ser compartilhadas fora da sua intimidade. Isso é outro ponto extremamente relevante. A outra coisa que é fundamental, tratar todo mundo com respeito. Respeito é básico aqui nessa história. Se você não trata o outro com respeito, o outro não vai respeitá-lo. Então, portanto, isso é fundamental. E, digamos, o último grande tópico é você ter a consciência de que a comunicação na rede, ela viaja muito rápido. O que você postou aqui, dentro de alguns minutos já vai estar repercutindo no mundo inteiro, porque pessoas de todos os cantos do planeta vão poder acessar aquilo. Então você tem que ter consciência e observar os seus próprios limites para evitar que alguma coisa saia do controle. Basicamente é isso. Eu acredito no fato de que, inexorável eu diria, de que há hoje uma mudança muito grande no paradigma da comunicação e em função das possibilidades que as redes sociais oferecem, da transparência do campo das redes sociais, você tem um deslocamento das mídias tradicionais para as mídias sociais. As mídias sociais ganhando relevância e credibilidade igual ou maior do que a mídia tradicional. Eu não acredito em catastrofismo, eu não acho que a mídia social é uma panaceia que vai resolver todos os nossos problemas e curar todos os males. Eu encaro a mídia social como uma ferramenta extremamente importante e fundamental para qualquer para qualquer companhia. Quem não entrar, quem não usar a mídia social, hoje pode, enfim, sofrer algum tipo de revés, mas vai continuar no jogo. Mas dentro de muito pouco tempo, quem não entrar nessa história vai ficar fora do mercado.